Olá pessoal, na aula de hoje nós continuaremos o estudo a respeito do cálculo de volumes de sólidos. Em geral, esses sólidos vão ser sólidos de revolução, como nós vimos na aula anterior, e segue então a definição do que vem a ser o volume, como que a gente calcula o volume de um sólido de revolução em geral. Seja esse um sólido que está entre x igual a A e x igual a B, se a área da seção transversal em S é A de x, nós vimos que quando essa A de x é uma função contínua, então o volume do sólido S é dado por esse limite de somas, mas esse limite de somas, por definição, é exatamente a integral definida de A até B de A de x dx. Os exemplos que nós já começamos a fazer, eles envolviam basicamente o cálculo de algum sólido de revolução e a ideia era sempre aplicar a integral. Continuando nessa ideia, vamos ver o próximo exemplo, que é o exemplo 8, onde nós temos a região R delimitada pelas curvas y igual a x e y igual a x ao quadrado. O exemplo pede que nós encontremos o volume do sólido obtido pela rotação dessa região R em torno da reta x igual a menos 1. Essas duas curvas, nós já trabalhamos com elas em aulas anteriores e a ideia é que o desenho fique mais ou menos nesse formato. Então, aqui eu tenho a reta y igual a x, aqui embaixo dela eu tenho y igual a x ao quadrado. A rotação vai ser feita em torno da reta x igual a menos 1, então a gente localiza essa reta x igual a menos 1 e faz a rotação dessa região nesse eixo. A figura que a gente tem, ela é toda preenchida aqui ao redor, mas no meio ela é oca. Então, a gente vai trabalhar com seções transversais que tem, digamos que essa parte interna aqui toda faltando. Basicamente, trabalharemos com dois raios. O primeiro raio é esse raio aqui, e para determinar esse tamanho, nós vamos olhar diretamente para a figura. Eu sei que daqui, desse ponto até esse ponto, o tamanho vale 1 fixo. Então, o meu problema seria entender quanto que vai valer esse pedacinho. Perceba que projetando aqui é um tamanho de x, e esse x está localizado passando com a interseção nessa curva y igual a x. Portanto, nesse caso, essa soma aqui será 1 mais y, escrevendo y igual a x, que é exatamente a curva onde está localizada esse primeiro raio. O segundo raio, que é o raio maior, ele vem parar aqui. Então, vai ser esse tamanho 1 que está fixo, somado a esse outro tamanho de x. Esse tamanho de x, por sua vez, ele está se relacionando com a curva y igual a x ao quadrado. E colocando x em evidência, nós temos x igual a raiz de y. Portanto, nós vamos trabalhar com duas figuras, basicamente, a figura interna, que é essa que está oca, e a figura externa, que é a que nós realmente queremos descobrir e determinar qual vai ser o volume. Com isso em mente, nós vamos calcular dois raios. O raio da figura interna, ele vale 1 mais y, como nós vimos anteriormente, o que implica que a área da circunferência interna vai ser dada por π vezes o raio, que é dado aqui, ao quadrado. Enquanto que o raio externo é dado por essa soma, 1 mais raiz de y, e quando nós calculamos a área externa, vai ser dada por A de y igual a π, que multiplica o raio ao quadrado. A partir desse raio externo, eu consigo essa área da região circular que está externo e vou retirar a área da região circular que está interna. Essa diferença vai gerar para a gente exatamente qual é o volume desse sólido de revolução que a gente está procurando. Dessa forma, o volume do sólido vai ser a integral de 0 até 1, que é justamente a extensão onde o y está variando. Aí lembra, para mim descobrir isso daqui, basta que eu primeiramente faça a igualdade entre as curvas, descubra o x onde elas se encontram e assim aplique. Agora basta substituir a de x e azinho de x nessa conta, o que nos leva a essa integral.
Como o π aparece nas duas parcelas aqui e é uma constante, nós podemos colocar ele em evidência fora da integral. E ao realizar as continhas aqui, nós ficamos com essa conta dentro da integral. Basicamente, fazendo conta, nós teremos a integral de 0 até 1 dessa parcela, que é fácil de localizar qual é a primitiva, e aqui fora π multiplicando tudo isso. Então, basta olhar para a primitiva de cada uma das parcelas que está lá e depois aplicar de 1 até 0. Quando a gente aplica em 1, nós obtemos menos 1/3, menos 1/2 e mais 4/3. Quando aplica em 0, vai zerar todas as parcelas, então a gente nem precisa estar colocando isso na conta. Fazendo as contas aqui, nós obtemos o volume daquele sólido de revolução como sendo π sobre 2. É possível notar nesse exemplo que ele não é tão trivial, justamente por conta da dificuldade em localizar os raios das figuras. Com exemplos dessa forma, e principalmente com exemplos em que a rotação é feita em um eixo que está paralelo ao eixo Y, a ideia é não utilizar essa parte de seção transversal, que em geral vai dar mais trabalho, resolve, como nós acabamos de ver, só que vai dar um pouquinho mais de trabalho para resolver um problema desse tipo, por exemplo. Então, qual que é a ideia? A gente vai recorrer ao cálculo de volume por cascas cilíndricas toda vez que a rotação for feita em torno de um eixo Y ou um eixo paralelo a esse eixo Y. Calcular o volume do sólido por meio de seção transversal é feito em geral quando nós temos a rotação em torno do eixo X ou qualquer eixo que seja paralelo a esse eixo X. Para entender melhor essa ideia, vamos primeiro definir o que significa esse volume por cascas cilíndricas. Consideremos então para isso um sólido S obtido pela rotação em torno do eixo Y da região limitada por uma função y igual a f de x, onde inicialmente vamos pedir essa função toda maior ou igual do que zero, y igual a zero, ou seja, eu estou limitando ela por baixo, x igual a A e x igual a B, onde B é estritamente maior do que A. Uma figura genérica para representar esse sólido que a gente está querendo encontrar o volume dele pode ser esse que está aqui na figura. Nós temos a função f de x aqui, o limitante inferior y igual a zero, o limitante x igual a A e x igual a B. Então, essa é a região S e a ideia é rotacionar essa região em torno do eixo Y. Quando a gente faz isso, nós obtemos uma figura nesse formato. E para calcular o volume desse sólido de revolução, primeiramente a gente vai fazer uma análise do que nós temos a respeito dessa curva. Se nós fizermos a aproximação da área sobre a curva por retângulos e nós rotacionarmos esses retângulos, nós obtemos uma aproximação do volume desse sólido S pela soma dos volumes das cascas cilíndricas resultantes. Então, desenhando, né, o que a gente quer dizer com isso? Está aqui a região que a gente rotacionou, e a ideia é, embaixo dessa região eu consigo encaixar alguns retângulos. Ele será rotacionado exatamente no eixo em que nós giramos essa figura aqui, essa região. Então, a ideia é que nós tenhamos uma casca cilíndrica que está feita aqui e ela aproxima um pedaço do volume desse sólido. Se nós encaixarmos outro retângulo aqui e assim por diante, e rotacionarmos esses retângulos ao redor desse eixo em que a figura foi rotacionada, nós teremos uma aproximação que, dependendo da quantidade de retângulos, pode ser ou não uma boa aproximação. Aqui está a figura mais detalhada. Nesse caso, a gente percebe que há uma perca de alguns pedaços aqui, então a aproximação não está tão boa. Mas a ideia é a gente aproximar desse sólido por várias cascas cilíndricas, de modo que o volume da soma dessas cascas se aproxime ao máximo do volume desse sólido de revolução.
E qual que seria o volume de cada uma dessas cascas? Pegamos uma casca aleatoriamente ali no meio. Se é uma casca cilíndrica, a base desse negócio aqui vai ser uma circunferência. E comprimento da circunferência a gente sabe calcular. É dado por 2 vezes π vezes o raio. Nesse caso, o raio é x, então por isso que a gente coloca x aqui. A largura é um ΔX e a ideia é fazer esse ΔX o mínimo possível, ou seja, fazer ele tender a zero. E a altura dessa casca cilíndrica é dada exatamente pelo tamanho, por esse tamanho que é representado pela função f de x. Desse modo, para calcular o volume de uma casca cilíndrica, nós fazemos 2 vezes π vezes o raio, vezes a altura dessa casca, que é dada pela função, e vezes esse ΔX, que é a largura dessa casca cilíndrica. Desse modo, uma aproximação do volume desse sólido seria eu somar várias cascas cilíndricas, utilizando essa fórmula anterior que a gente acabou de ver, e fazer a aproximação do volume total da figura por meio dessa soma. Note que quando n vai para infinito, essa aproximação melhora. E como o limite dessa soma aqui, por definição, é a integral definida de a até b de 2π vezes x vezes a função de x, o nosso volume de sólido, então, tem a definição formal e ela vai ser dada exatamente por meio dessa integral. Então, o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo y da região sob a curva y igual a f de x, de a até b, os limitantes da integral, é dado dessa forma, onde nós vamos pedir a estritamente menor do que b e maior ou igual do que zero. Então, nós temos essa fórmula para o cálculo de volume de sólido de revolução e a gente vai utilizar preferencialmente quando a rotação for no eixo y. Utilizar esse mesmo processo para resolver os exemplos que a gente vinha resolvendo antes por meio de seções transversais também é válido, só que a gente vai ver um exemplo em que a gente vai pegar um dos primeiros exemplos que a gente fez calculando o volume de sólido, que ele saiu bem simples, e vai ver que aqui ele dá um pouquinho de trabalho, principalmente para enxergar a figura que está sendo formada, ou seja, para enxergar as cascas cilíndricas. Mas, antes disso, vamos ver esse método sendo posto em prática. No exemplo 9, nós temos que encontrar o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo y da região delimitada por y igual a x ao quadrado menos x à terceira e y igual a zero. Então, a rotação é feita em torno do eixo y e a curva que nós temos é essa, 2x ao quadrado menos x à terceira, limitante inferior, y igual a zero. Basicamente, a figura vai ser dada dessa forma. A rotação, como ela acontece em torno do eixo y, as cascas cilíndricas elas vão ter esse formatinho aqui. Então, dependendo de onde eu fixe essa altura, que é dada exatamente pela curva 2x ao quadrado menos x à terceira, eu vou ter um tamanho de x relacionando. Então, nesse pedaço aqui que está destacado, eu tenho esse tamanho para a altura, que depende diretamente de x, e esse tamanho para o raio dessa casca cilíndrica, que é exatamente x. O processo para encontrar exatamente a integral e não acabar perdendo ninguém no caminho é sempre bom identificar primeiro o raio dessa casca, que é dado por x. A partir desse raio, eu sei quanto que vai valer o comprimento da circunferência, que vai ser 2 vezes o raio, 2 vezes x nesse caso, e a altura é dada pela própria função f de x, que é 2x ao quadrado menos x à terceira. Lembra, na integral eu vou trabalhar com a circunferência vezes a função, e vou olhar para a integral, onde esse x está variando. Como ele vai de 0 até 2, a integral vai ser de 0 a 2. Desse modo, o volume desse sólido de revolução vai ser a integral de 0 a 2 de 2πx, que multiplica
2 vezes x ao quadrado menos x à terceira. 2π é uma constante, então posso tirar ele da integral e distribuir esse x em 2x ao quadrado e em x à terceira, o que nos leva a essa integral, que tem primitiva imediata bem fácil de ser vista, que é exatamente x à quarta sobre 2, é a primitiva para essa primeira, e x à quinta sobre 5 é a primitiva dessa segunda parte da função. 2π a gente só repete lá na frente, visto que ele é uma constante, e avaliamos isso de 2 até 0. Aplicando isso em 2, nós obtemos essa diferença, e quando aplicamos em 0, isso aqui vai zerar e isso vai zerar, então nem precisa estar escrevendo. Fazendo as contas, nós obtemos essa diferença aqui dentro, e fazendo mais continhas, nós obtemos o volume desse sólido de revolução como sendo 16π sobre 5. Outro exemplo, utilizando também essa ideia de cascas, nós temos no exemplo 10 que encontrar o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo y da região entre y igual a x e y igual a x ao quadrado. Então, basicamente, temos primeiro que fazer o desenho para identificar melhor como que vai ser feita essa rotação e ter os raios dessas cascas cilíndricas e o comportamento de cada uma dessas cascas. Essa figura é uma velha conhecida da gente, y igual a x está aqui, x ao quadrado está aqui embaixo, e note que, neste caso, os cilindros que vão compor esse sólido, eles têm essa flutuaçãozinha, porque eles não vão começar aqui de baixo, visto que aqui a gente não tem volume para ser calculado. Esse tamanho aqui é justamente a diferença da curva x, que está aqui por cima, menos a curva x ao quadrado, que é a curva que está aqui por baixo. Então, a altura dessas cascas cilíndricas vai ser x menos x ao quadrado. O raio dessas cascas vai ser só um tamanho de x. O raio da casca é x, logicamente, se o raio da casca é x, a gente tem que o comprimento da circunferência é 2π vezes o raio, 2π vezes x. E a altura da casca, como a gente pode ver na figura, inclusive, vai ser x menos x ao quadrado. Agora, para fazer, então, o cálculo do volume desse sólido de revolução, basta pegar a integral da multiplicação entre 2πx e entre essa f de x, que a gente determinou como sendo a altura de cada uma dessas cascas. Perceba que pertinho aqui do zero é o momento em que a gente tem esses cilindros, essas cascas cilíndricas mais próximas desse eixo x, mas em qualquer outro ponto ela vai ter essa flutuaçãozinha aqui, visto que a gente só quer o volume do sólido que está rotacionado por essa região, então essa parte fica de fora. O volume desse sólido vai ser a integral de 0 a 1, que é onde esse x está variando, aqui na figura anterior ele vai variar de 0 até o ponto em que essas curvas se encontram novamente, que é lá no 1. Então, a integral de 0 até 1 de 2π vezes x vezes a minha f de x que eu defini anteriormente. Novamente, 2π é só uma constante, então jogo ela fora da integral e resolvo essa integral que tem primitiva imediata bem simples. Calculando isso, nós temos a primitiva para x ao quadrado é x a 3 sobre 3 e a primitiva para x à terceira é x à quarta sobre 4. Avaliamos de 0 a 1. Aplicando em x igual a 1, nós temos 1/3 menos 1/4, e aplicando em 0 vai zerar essa parcela e esta parcela, então nem precisa aplicar. Então, nós ficamos com 2π que multiplica essa diferença. Tirando o MMC, nós temos isso. Fazendo a diferença ali em cima e as devidas divisões, nós chegamos que o volume daquele sólido de revolução será π sobre 6. Agora vamos para um exemplo que a gente já resolveu em sala antes, usando o método de seções transversais, mas que agora nós vamos aplicar o método de cascas cilíndricas para encontrar o volume desse sólido. Então, use cascas cilíndricas para encontrar o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo x, da região sob a curva y igual a raiz de x, de 0 até 1.
Quando a gente está rotacionando no eixo X, o ideal é fazer todas as contas de volume por meio de seções transversais. E o que a gente vai ver agora é que, ok, eu consigo resolver isso por meio de cascas cilíndricas, só que o trabalho é um pouquinho mais difícil para enxergar especialmente essas cascas cilíndricas sendo feitas. A nossa figura, y igual a raiz de x, ela é basicamente dada por esta curva que está aqui. Então, para a gente entender bem o que está acontecendo nessa figura, vamos por partes. Como a rotação está sendo feita em torno do eixo x, a ideia é que a figura vai fazer essa rotação. Então, as cascas cilíndricas sempre acompanham essa rotação para serem formadas. Cada casca cilíndrica, então, vai vir desse pedaço, rotaciona aqui sobre o eixo X, volta lá por trás da figura. O desenho já fica complicado de fazer, como vocês podem observar. Nós vamos nos restringir a olhar só para esse pedacinho aqui, que seria o início da formação dessa casca cilíndrica. Lembra que lá na definição que a gente viu anterior, nós começamos toda a história olhando só para um retângulo abaixo da curva. Então, aqui é a mesma coisa, a diferença é que agora a gente está olhando para ela torta. O raio dessa casca cilíndrica, então, vai ser dada por um tamanho de y, que é justamente esse tamanho aqui que está se estendendo. E como a curva é y igual a raiz de x, que está dada aqui, quando a gente coloca x em evidência, a gente tem x igual a y ao quadrado. Para a altura dessa casca cilíndrica, nós temos esse tamanho todo, que vale 1, menos esse pedacinho, tá? Menos esse pedacinho aqui. Esse pedaço, como um todo, seria 1. Para mim encontrar a altura da casca cilíndrica, então eu pego esse pedaço inteiro, que é 1, e tiro esse tamanho de x. Como a curva y é igual a raiz de x, se eu elevar ambos os lados ao quadrado, eu consigo estabelecer quem é x, agora escrito em função de y, que é y ao quadrado. A altura da casca vai ser esse todo, que é 1, menos esse pedacinho aqui, que é exatamente y ao quadrado. E só reescrevendo, né? Como y é igual a raiz de x, é que x é igual a y ao quadrado, que é justamente de onde nós tiramos essa altura da casca cilíndrica. Desse modo, o raio da casca cilíndrica vai ser y, a circunferência, o comprimento da circunferência vai ser 2 vezes π vezes o raio, que é igual a y, e a altura vai ser 1 menos y ao quadrado. Dá um pouquinho mais de trabalho para estabelecer principalmente a questão da altura e do raio dessas cascas cilíndricas, fazendo essa questão utilizando o método de cascas, tá? Fazendo por seção transversal. Se vocês olharem nas notinhas de aula, ela sai bem mais tranquila de ser feita. Mas, enfim, também dá para fazer desse modo. E a ideia é que o volume vai ser calculado como sendo a integral de 0 até 1, que é o limite da integral que é dado na questão, da multiplicação entre 2 vezes π vezes o raio, vezes a altura que é dada por 1 menos y ao quadrado dy. O que nós podemos fazer aqui é tirar esse 2π da integral e fazer a integral de 0 até 1 de y menos y a 3. Nesse caso, a primitiva para y é y ao quadrado sobre 2 e a primitiva para y elevado a 3 é y elevado a 4 sobre 4. Aplica de 0 até 1 no intervalo da integral. Nós teremos, primeiro, aplicando em 1, 1 meio menos 1 quarto, e aplicando em 0 vai zerar as duas parcelas, então nem precisa colocar. Fazendo a diferença aqui, nós obtemos 2π, que multiplica 1 quarto, o que implica em π sobre 2 como sendo o volume desse sólido de revolução. E vamos agora para o último exemplo da aula de hoje. Nesse exemplo, nós precisamos encontrar o volume do sólido obtido pela rotação da região delimitada por y igual a x menos x ao quadrado e y igual a 0 em torno da reta x igual a 2. Basicamente, nós temos uma curva que é uma quadrática com concavidade para baixo, tendo em vista que o menos acompanha o x ao quadrado. Para encontrar as duas raízes, que é justamente onde essa curva passa no eixo x, basta que pegue essa curva aqui, x menos x ao quadrado, e iguale isso a 0.
nós temos que a figura é dada dessa forma, como delimitante é essa curva y e y igual a zero, nós temos essa região aqui sendo rotacionada em torno da reta x igual a 2. E para fazer essa rotação, nós lembramos da ideia do espelho. Basicamente, ao redor dessa reta x igual a 2, a gente vai espelhar a figura que tinha desse lado para ela aparecer do outro lado. Então, o sólido que é formado aqui, ele basicamente vai preencher toda essa extensão, passando lá por trás e voltando aqui pela frente. O desenho se restringe a simplesmente desenhar a casca cilíndrica, porque é mais simples de enxergar o que está acontecendo. E lembra, quando a gente quer calcular o volume desse sólido, basta que a gente enxergue direitinho como que vão ser o comportamento do raio dessas cascas cilíndricas e a altura dessas cascas também. Nesse caso, o raio da casca cilíndrica ele vai ser dado por esse tamanho inteiro, que vai ser 2, menos esse pedacinho aqui, que é exatamente um tamanho de x. Então, 2 menos x vai ser o raio da nossa casca cilíndrica. E a altura dela vai ser sempre esse tamanho aqui, que é um tamanho que está relacionado diretamente com a curva, ou seja, é exatamente x menos x ao quadrado, que bate na curva. Então, percebe que toda vez que eu mudo esse x, a altura vai mudar também, porque ambos dependem desse x. Desse modo, o raio vai ser 2 menos x, o comprimento da circunferência vai ser 2π, que multiplica 2 menos 2x, que é o raio. A altura vai ser f de x igual a x menos x ao quadrado, que é justamente a curva. E o volume, então, vai ser dado por essa integral, que é justamente o comprimento da circunferência vezes a altura dessas cascas cilíndricas. Claro, de 0 a 1, que é justamente a extensão que a gente tem o x correndo ali no início da questão. Colocando 2π, que é uma constante, para fora da integral, nós temos que resolver essa continha aqui já fazendo a distributiva, 2 vezes x, depois 2 vezes menos x ao quadrado, menos x vezes x e menos x vezes x ao quadrado. Nós temos isso. Esses dois termos nós conseguimos somar, o que nos leva a essa integral. Uma integral bem simples de resolver. Primitiva imediata para 2x é x ao quadrado. Primitiva para menos 3x ao quadrado é menos x elevado a 3. E primitiva para x ao cubo é x a quarta sobre 4. Isso a gente vai avaliar de 0 a 1. Aplicando primeiro no limite superior, nós temos esse aqui vai virar 1, menos 1 vai zerar, então vai sobrar só 1/4. E quando aplica em 0, vai zerar todas as parcelas. Desse modo, nós ficamos com 2π que multiplica 1/4. Fazendo as devidas multiplicações e divisões, nós temos apenas π sobre 2 como sendo o volume final desse sólido de revolução. Então, lembrem da ideia. Quando eu tenho a rotação em torno do eixo y ou qualquer outra reta que esteja paralela a esse y, a gente faz a conta para calcular o volume do sólido por meio de cascas cilíndricas, que em geral é mais simples. E quando a rotação é feita no eixo x ou qualquer reta que seja paralela a esse eixo x, a ideia é usar seções transversais para poder estar calculando o volume desse sólido, que vai ser bem mais simples. No mais, fiquem bem e qualquer dúvida, lembrem que eu estou sempre à disposição.